Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Poloni e esse é o Meta Conversa, um espaço para conversarmos sobre as nossas conversas. E hoje eu vou falar sobre o WhatsApp, telefone celular, como é que é essa vida hoje de comunicação com esses meios que estão disponíveis para nós. Eu estava ouvindo a rádio outro dia, a Rádio Rock aqui em São Paulo, e eles estavam numa conversa, numa pesquisa sobre isso. Se as pessoas preferiam mensagens de WhatsApp, escrita, de texto ou de áudio, se as pessoas preferiam que ligasse, que tivesse a conversa pelo telefone celular, como era a preferência das pessoas. E aí eu fiquei pensando, será que tem uma regra para isso? Como é que a gente pode lidar com todos esses instrumentos que a gente tem hoje à nossa disposição para comunicação? E aí eu respondo para vocês que não tem. Eu acho que não tem uma regra, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa cada vez mais da nossa sensibilidade em relação ao outro e também a nós, como usuários desses aparelhos. Então, eu fico pensando que é importante a gente fazer uma diferença das formas de comunicação síncrona e assíncrona. A comunicação assíncrona é a comunicação que as duas pessoas não estão falando ao mesmo tempo, simultaneamente. E a comunicação síncrona é aquela que está acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas estão naquela mesma intenção, naquele mesmo momento. E o telefone, antes a gente tinha um telefone fixo à nossa disposição. Sim, eu sou desta época que tinha um telefone fixo. Me lembro de passar madrugada com as minhas amigas pendurada no telefone, aquele fio, né, comprido assim. Virava segurando a porta da minha casa para ficar varando noite falando no telefone. Porque durante o dia era mais difícil, a gente não tava em casa, as outras pessoas da casa queriam usar o telefone, né? Agora, depois de que a gente teve a invenção do telefone celular, esse telefone ficou móvel, ele ficou com a gente, então passamos a possuir um aparelho que está sempre conosco, né? E é muito interessante porque antes, quando a gente tinha esse telefone fixo, alguém queria falar com a gente, se a gente estivesse ocupado, fazendo qualquer outra coisa, não conseguia falar, né? E a gente também não conseguia falar com as pessoas na hora que a gente quisesse. E aí a gente tem a sensação de que, como temos um aparelho móvel de celular, de telefone, a gente pode ligar para a pessoa a hora que a gente quiser e que ela atenda, independente do que ela esteja fazendo. A gente tem essa expectativa. E será que essa expectativa é razoável, gente? Será que as pessoas estão disponíveis para a conversa? No primeiro vídeo aqui do canal, para a inauguração do canal, lembro que eu falei disso. Falei de que para a gente ter uma conversa importante com alguém, a gente precisa checar se a pessoa está disponível para essa conversa naquela hora. Isso vale para o telefone também. Então, quando alguém não nos atendeu, não é porque ele não gosta da gente, não é pessoal, não tem nada a ver comigo, com a relação comigo. Tem a ver, principalmente, com o momento que a pessoa tá. Se a pessoa pode ou não atender o telefone. E aí, nessa pesquisa da rádio, também saiu essa conversa. Se as pessoas preferem que, então, mande mensagem de texto. A gente teve no celular, desde sempre, as mensagens de texto. Que aí a gente mandava, normalmente usava essa mensagem para dizer, olha, eu tô precisando falar com você. Olha, tal assunto está pendente. Para a pessoa saber que tinha um interesse numa determinada conversa para acontecer. E aí, hoje em dia, a gente tem um aplicativo, o WhatsApp, que está à nossa disposição, tá? Todo mundo quase tem WhatsApp. Raras são as pessoas resistentes que conseguiram não aderir ao WhatsApp, mas ainda assim conversa com essas pessoas e elas acabam adotando algum outro aplicativo de mensagens que estão à nossa disposição também. Existem outros, mas o WhatsApp se tornou muito popular. E aí, com o WhatsApp na mão, a gente manda mensagem para as pessoas e espera também, tem essa expectativa de que ela vai ver na hora, que ela precisa responder na hora. E aí o WhatsApp ainda tem, né, aquelas famigeradas 2 linhas que ficam azuis para dizer se as pessoas leram ou não a mensagem. Eu, pessoalmente, adotei uma estratégia de não ter esses avisos. Se a pessoa leu, eu não sei, se eu li também, a pessoa não sabe.
Por quê? Já passei por diversas situações onde eu leio a mensagem e ainda assim eu não consigo responder naquela hora. Acho que você também já passou por esse momento. Então a preferência das pessoas tem sido por mensagens escritas do WhatsApp. Foi essa a pesquisa lá que eles fizeram da rádio e responderam isso. E aí saiu o assunto, aquelas mensagens de áudio. Quanto tempo deveria levar uma mensagem de áudio? E aí eles falaram uma coisa muito engraçada, que tem gente que grava áudio que acha que tá gravando podcast. Que é uma coisa bem comprida, um áudio bem comprido. E aí eu volto pra você e pergunto, pra que serve isso? Qual a finalidade daquela comunicação? Essa comunicação é pra dar um recado, avisar alguma coisa, avisar que eu tô tentando falar com a pessoa, sei lá, tem inúmeras possibilidades. Mas para que essa mensagem? Se eu tenho uma mensagem muito grande, um desabafo, foi combinado isso? Foi combinado que poderia ser assim? Tem um acordo? Tem pessoas que falam que não escutam áudios de mais de 1 minuto. Apareceu isso lá também nessa conversa da rádio. Tem gente que já acha que no máximo 30 segundos, mas me parece que a maioria das pessoas concordam em torno de 1 minuto de áudio. E a gente tem que se reeducar, a gente está tendo que se educar para usar esses aplicativos também. Para tudo o que a gente tem à nossa disposição, gente, a gente precisa se educar. A gente precisa se educar para não dirigir usando o celular, falando no celular, né, utilizando a nossa atenção, que deveria estar na rua, nos carros, no trânsito, não no celular. A gente tem vários dispositivos para isso, a gente tem Bluetooth em alguns carros, a gente tem bloqueio, né, a gente para de receber, tem alguns aplicativos do telefone que enquanto você está dirigindo, eles não funcionam. Então, tem algumas coisas à nossa disposição pra gente, isso é cuidado, né, cuidado conosco mesmo. Por quê? Porque será que as coisas são tão urgentes que a gente precisa, num trajeto de 20 minutos, meia hora, 1 hora que seja, fazer isso, responder essa mensagem? Será que é tão urgente assim? Então, tudo vai muito de uma coisa que a gente tem precisado cada vez mais, que é de bom senso. Porque nós temos muitas coisas à nossa disposição e a gente precisa aprender a usar. Por exemplo, os grupos do WhatsApp. Grupos do WhatsApp tem hoje grupos de família, então uma reunião de família. Pensa, parece que você não tá vendo as pessoas, mas pensa que você tá na sala daquelas pessoas. Vamos imaginar essas pessoas todas sentadas num sofá e você falando o que você tá falando na sala. Será que presencialmente você falaria isso? Será que a pessoa, quando sai de um grupo, ela tá dizendo que ela não gosta de vocês ou que ela não está tendo condições e disponibilidade para estar naquele grupo? A gente precisa aprender a não levar as coisas todas como pessoais, né? É uma necessidade também para as nossas relações isso, de que a gente não tome as coisas como pessoais, de que a gente não ache que tudo é por nossa causa, né? Porque tem muitas outras coisas do outro lado. Tem gente que precisa muito telefonar, não pode ser uma mensagem e precisa telefonar. Quando você precisa telefonar, é muito importante ser naquele momento, a pessoa precisa atender naquele momento, é uma coisa muito urgente, ou você tem necessidade de conversar com aquela pessoa. Eu tenho algumas relações que eu acho muito bacana e elas me deixam muito confortáveis, e eu tô trazendo como exemplo aqui, que fala assim: quando você pode falar? Quando é que você vai estar disponível para falar? Queria te ligar. E eu já sei. E às vezes eu também quero conversar com alguém, quero conversar mais tempo com essa pessoa. E nada dessas outras coisas à disposição vão resolver. Então eu pergunto pra pessoa: nossa, com saudade, posso falar com você? Então, com os meus pais, por exemplo, que moram numa outra cidade, moram no interior, como é que eu faço? Às vezes eu tô com vontade de vê-los, eu sei que eles têm vontade de ver os netos. Tem hoje chamadas de vídeo. Então eu pergunto: vocês estão podendo atender o telefone? Vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente se ver? E aí a gente desliga uma primeira chamada e faz uma chamada de vídeo. Pensando o que é adequado. Imagina fazer uma chamada de vídeo, a pessoa tá numa situação que ela não pode me atender, e aí a pessoa não me atende e eu já acho que ela, nossa, não quer falar comigo, não tá me dando a atenção que eu preciso.
Vamos tomar cuidado com isso, gente? Vamos cuidar, vamos aprender de como a gente usa essas coisas. Pessoas que compõem, às vezes, grupos familiares, grupos de trabalho, que são muito ocupadas, tem muitas reuniões, tem um monte de coisa para fazer, tem família para cuidar, e às vezes fica uma demanda de atenção, de conversas, que a pessoa não dá conta. Eu, muitas vezes, sou essa pessoa que eu tô falando, que não dou conta de acompanhar o movimento de grupos, sejam famílias, sejam de grupos de trabalho. Agora, quando um grupo é focado naquilo que ele foi constituído, então, olha, esse grupo é para mandar mensagens sobre determinados assuntos, para as pessoas se sentirem atualizadas, é muito confortável que ninguém use para outras finalidades, porque vai ficando incômodo. E esse incômodo a gente acaba não falando para não chatear o outro, e aí a gente não chateia o outro e isso fica um clima, a gente vai ficando irritado e a gente não sabe por que a gente tá tão irritado com aquelas pessoas. É porque a gente não deu conta de posicionar, falar, olha, eu não tô gostando da forma como tá acontecendo, tá difícil para mim acompanhar, enfim. Quantas coisas que podem ser recursos que a gente pode colocar sem a ideia de que vai magoar, sem o medo de magoar. Por quê? Porque a gente precisa combinar. Muitas vezes os grupos vão nascendo sem um combinado do para que eles servem. Existem grupos de integração? Existem, são muito gostosos, mas não dá muitas vezes para algumas pessoas desse grupo interagirem. E se para elas tudo bem ficar acompanhando a interação, tudo bem? Se para elas for incômodo, elas vão sair e tá tudo bem também, tá? E é muito bacana que a gente possa parar para pensar no para que eu vou fazer isso, para que eu preciso falar com essa pessoa agora. Se eu não preciso falar com ela agora, eu posso mandar uma mensagem, eu posso usar áudio, sim, muitas vezes a gente não tá conseguindo digitar, a gente tá correndo, tá fazendo alguma outra coisa, precisa mandar um recado, pode mandar áudio sim, mas que nível de áudio que eu vou fazer? Eu vou fazer um podcast. Se eu for fazer um podcast, brincadeira, tá, gente? Mas algo que seja direcionado, sei lá, para um desabafo, para contar uma história, eu avisa pra pessoa, né? Olha, o áudio, eu vou te mandar um áudio, tem um desabafo, quando você puder, você escuta. As pessoas estavam falando nessa conversa que se alguém manda um vídeo, um áudio muito comprido, essas pessoas, elas nem têm vontade de abrir, porque às vezes não tem nem onde abrir, onde escutar, né? E já aconteceu comigo também, acho que deve ter acontecido com você, de estar em algum lugar que não dá pra você, por exemplo, uma palestra que a gente tá assistindo, você vê, chega alguma mensagem, você sabe que essa mensagem é importante, só que essa mensagem vem em áudio, e aí não tem como ouvir, tem que esperar um momento oportuno. Se essa mensagem vem escrita, fica mais fácil de ver e saber o que tá acontecendo, e até poder escolher se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco. Enfim, coisas pra gente pensar, porque nós estamos aprendendo a lidar com essas novas formas, novos meios de comunicação que a gente tem, e para tudo vale o bom senso. E a gente pode sim usar o nosso bom senso para cuidar das nossas relações e também para cuidar da gente mesmo. Porque a gente não precisa, a gente não é obrigado a responder as mensagens nas horas que elas chegam. A gente não precisa ficar se privando, às vezes, da companhia de pessoas queridas, das pessoas da nossa família, para ficar respondendo mensagem. Tira um momento do dia para fazer isso. Faça isso quando você puder e não se prejudique, não fique desatento com as suas próprias necessidades também para atender essa demanda, que é uma demanda que eu faço uma ponderação aqui. Será que é uma demanda tão urgente mesmo? E a gente se acostumou com isso e não tá percebendo? Eu faço esse convite para você, um beijo e até a próxima!